seu nome e ano de nascimento? Edmundo Nicolau Nogueira, nascido a 22/6/1931. 31. Sr. Edmundo, quando é que começou a jogar basquetebol? Ora, muito bem, eu comecei a jogar basquetebol no Vasco da Gama com os meus 13, 14 anos, não é? Porque antigamente havia juvenis e eu ainda não tinha idade para a altura dos juvenis, mas andava dentro dos juvenis. Verdadeiramente, dentro do clube, comecei a jogar basquete nos juniores. O que só joguei um ano nos juniores. Logo a seguir, não é, passei à primeira categoria. Não quer dizer que depois não descesse às outras categorias, porque o clube tinha segundas, terceiras e quartas, e eu, como não era um efetivo na primeira categoria, era aproveitado para os jogos de segundas, terceiras e quartas, mas quando havia um jogo de maior nível na primeira categoria, quer dizer, eu era chamado à primeira categoria até não ficar preso às outras categorias, porque era assim, acontecia que a gente podia jogar na primeira categoria, mas a 6 jogos, não sei agora quantos, não me lembro, mas sei que 4 ou 5 jogos de jogar na primeira categoria, prendia a primeira categoria e já não podia baixar ao escalão. Ou terceira? Sim. Já não podia. Cheguei depois de ser campeão nacional da primeira divisão de 1951. Então aí tive um percurso muito grande na primeira categoria, até que tive 2 campeonatos nacionais da segunda divisão, e depois desses 2 campeonatos da segunda divisão, no segundo foi quando eu me despedi no basquetebol como primeira categoria e entregando a minha camisola ao Alfredo Leite. Alfredo Leite? Que também gostava de jogar com o número 4. E como ele gostava de jogar com o número 4, e enquanto que ele subiu à primeira categoria, nunca jogou com ela, porque jogava ao meu lado, automaticamente, eu no fim do jogo, desse campeonato da segunda divisão, que ganhámos e ficámos campeões, no fim do jogo, no balneário, depois de me desequipar, entreguei-lhe a minha camisola. Fez a E passagem. ele, então, a partir daí, começou a jogar com a camisola número 4. Mas depois comecei, tive um ano e qualquer coisa, possivelmente parado, e depois então criou-se uma equipa de terceiras categorias, onde eu voltei novamente a jogar. Ficámos campeões regionais de terceiras, e no mesmo ano fiquei campeonato de terceiras e segundas, porque o Vasco da Gama tinha um jogo muito, tinha que ganhar ao Porto, muito importante, tinha que ganhar ao Porto, e esse jogo de segundas, e então vieram-me buscar, a mim e outro, para que a gente fizesse esse jogo de segundas, onde ganhámos lá em cima na Constituição ao Porto. Automaticamente, eu nesse ano, foi a minha despedida total, fiquei campeão regional de terceiras e campeão regional de segundas. E assim acabou a minha vida desportiva, não acabando a minha vida ligada ao clube, porque estive sempre ligado ao clube. Eu talvez seja, e sou, a pessoa mais antiga, sempre de miúdo, desde os meus 9 anos, ligado sempre ao clube, desde miúdo. E depois continuei. Sempre, até porque nasceu aqui no Plano, continua onde a viver. nasceu o clube. Sim. Onde nasceu o clube. E mantém-se. O basquete, o Vasco nasceu em futebol, atletismo e assim sucessivamente, mas depois em 1931 é que veio o basquetebol dentro do bairro Herculano para a revolta do basquetebol.
Quando começámos também... Quando começou o clube, basquete, começou por a aí desenvolver o a basquetebol. desenvolver o basquetebol. A partir, não sei, ora, o clube foi em 31, mas estou convencido que a partir de 35 é que começou a aparecer os Pimas, os Rodrigues, os Pinheiros, o Álvaro, o Domingos Parker. Foi a equipa que realmente deu um brado, porque as outras equipas eram equipas relativamente fracas. Estava-se a iniciar também, não é? E então esses seis jogadores é que elevaram o basquete no Vasco da Gama, onde depois veio entrar o Sr. Joaquim Alves Teixeira. E então, a partir do Sr. Joaquim Alves Teixeira, entrou, foi um galopante que o clube teve. Sim. Foi subir, até sermos campeões nacionais. O primeiro título que o Vasco da Gama teve foi nos anos 40, 41, Campeonato Nacional. Foi o título nacional conquistado. Título nacional conquistado. Depois vieram títulos da segunda divisão, depois veio mais outro título em 48, também da primeira categoria, já tinham títulos de juniores, e depois outros títulos vieram os dois da segunda divisão que eu acabei de dizer há bocado, depois veio mais um, foi já com esta rapaziada, que hoje estão a trabalhar parte deles para o clube, foi também um campeonato nacional da segunda divisão que deu um fruto muito grande para o clube, onde a malta toda acompanhávamos essa equipa, foi uma equipa triunfal, onde jogava o atual presidente do nosso clube atual, que é o Zé Pedro. Se recorda-se, por certo, quem foi o seu primeiro treinador aqui no Vasco? O primeiro treinador no Vasco da Gama foi o Sr. Joaquim Alves Teixeira, que era treinador, orientador, fazia as equipas, diretor e, como se costuma dizer, o homem que sustentava o clube e ao bolso buscar dinheiro para tudo o que fosse preciso dentro do clube. E nessa altura, portanto, quando refere o Sr. Alves Teixeira, há uma história curiosa que me contou que tem a ver com o facto de como ele apareceu no Vasco da Gama. Ora, muito bem, o Sr. Alves Teixeira aparece por volta de 37, salvo erro, mais ou menos, recordo eu, para defender o Vasco da Gama, porque o Vasco da Gama andava numa terceira divisão, ou numa quarta, não sei, mas para subir, ele tinha ganho um jogo, já não sei se foi ao Ferriaço, se foi ao... já não me recordo o clube, mas sei que o Sr. Alves Teixeira estava a ver esse jogo. E eu tinha, nessa altura, os meus 8 anos, 7 anos, não sei. Mas isto depois eram coisas que se conversava com a minha mãe, com o meu padrinho, e a gente vinha saber, vinha fixar, tinha idade para isso já. Ora, o Sr. Alves Teixeira, o Vasco da Gama, ganhou esse jogo, que o fazia subir de divisão, onde eles queriam tirar o jogo de vitória ao Vasco da Gama, por uma falta qualquer. O Sr. Alves Teixeira, que assistiu a esse jogo, eu nem sabia quem era o Sr. Joaquim Alves Teixeira, mas esteve depois, e ele então depois interessou-se para que o Vasco da Gama ganhasse esse jogo. E ao ganhar esse jogo, ganhou a passagem para a categoria superior. Sim. Com estes tais 6 jogadores que eu anunciei há bocado. Sim. O Pima, Pinheiro, o Álvaro, o Rodrigo, o Lúcio e o Domingos Parker. Foi a equipa. E então com essa equipa, o Vasco da Gama deu o seu brilho necessário, porque era uma equipa excepcional.
Sim, o Sr. Alves Teixeira, na altura, entendeu pela conversa que nós tínhamos já tido. Ele estava a ver o jogo do Vasco contra essa tal. E ele viu que tinha razão, o Vasco da Gama que estava dentro da razão e que não podia ser castigado pela parte associativa, que devia ser parte da associação, ou associativa, ou uma administração, não sei, e ele inseriu-se contra eles. E levou o caso até que realmente eles dessem a vitória ao Vasco da Gama. E então foi a entrada do Sr. Alves Teixeira para o clube. No clube, nessa altura. Ele entrou em 1938, como eu já estou a dizer, como já disse. Isto devia ter sido em 37, porque ele não largou mais o clube. Sim, até 81, até 1981. Até 1971, na data. Sim. Então, eu presumo que das pessoas que mais influenciaram a sua formação como atleta e como homem, também partiu do Sr. Alves Teixeira. Sim, senhor, Carlos Ele foi um homem que foi ele que me deu o meu primeiro emprego a vender com tabuleiro num cinema Loçados, porque ele era o dono, quer dizer, que explorava o bar do Cinema Olímpia, do Águia de Ouro e do São João. Os bares destes 3 cinemas era ele que orientava com a falecida tia, nessa altura, com a tia. E então, deu-me logo um emprego no Cinema Olímpia a vender roçados, que depois passei para o balcão e depois do Olímpia passei para o São João. Quer dizer, foi um homem que me empurrou no início da minha vida, da minha juventude e depois do desporto. Porque eu dentro do Vasco da Gama, eu tinha os meus 10 anos, 10, 11 anos, e o Vasco tinha segundas, terceiras, quartas e as primeiras. E ao domingo de manhã, o basquete começava às 8 e acabava à 1. E então, como não havia jogadores para todas as categorias, iam ficando uns jogadores de uma categoria para a outra, onde ele muitas vezes faltava A, B e C, que ainda estavam na cama, porque tinham ditado, e ele, olha Nuno, vai a tal parte, vai chamar fulano e tal, que eu preciso dele às 10 horas para jogar. E foi assim que eu comecei, aqui dentro do clube, até começar a treinar, até começar a desenvolver na parte do basquete, que eu não era um jogador muito habilidoso, era um jogador mais útil à equipa, de que com habilidade absoluta não tinha. Pichava bem, corria até demais muitas vezes, entrava muito bem para o cesto, tanto de frente como de costas, entrava muito bem para o cesto, tanto de frente como de costas, porque eu tinha o Pima, tinha o César, que me passavam as bolas, eles mandavam-me estar num local. Quando fizessem-me sinal, eu partia ao cesto e a bola aparecia lá. Conforme eles diziam, acontecia. E então eu aí fazia a entrada, que eu era um tanto quanto brusco, a entrar para o cesto. Muitas vezes o adversário ou desviava-se, ou eu teria que ir contra ele. Mas quando fosse contra ele, já ia no ar. No ato de lançamento. Já ia no ar. Automaticamente falta no que era a mim. Sim. Porque eu corria, captava a bola, e quando me levava, ou ele se desviava, ou ele é que interceptava, porque eu já estava no ar. Para lançar e era falta de defesa. Para lançar e era falta de defesa. Sim. E nessa altura, jogando com o Pima e com o César, 2 referências do Vasco da Gama. E eu, com as referências do Vasco, joguei com o Pima, com o César. Mas como é tal equipa que se fala, eu cheguei a jogar com o Pima, o Pinheiro, Domingos Parca. Cheguei a jogar com estes 3 jogadores, que foi dos grandes servos do Vasco da Gama. Depois, então, é que entrei, não sei,
18, 19 anos, quando saí dos juniores que passei à primeira categoria, já com o César e com o Pima. Sim. Esses foram os tais que me deram assim um maior empurrão para que eu realmente brilhasse alguma coisa no basquetebol. Referiu, por exemplo, o Pima, o César, o Pinheiro E o Domingos Parker faziam parte de uma equipa muito anterior, porque eram mais velhos que muito mais velhos, infelizmente já lá são todos. Sim. E do que recorda desses nossos símbolos do clube, como também a Estrela do Mundo, como qualquer jogador que passa pelo Vasco, que qualidades é que notava no Pima, no César, no Pinheiro, no Domingos Parker, como colegas, como colegas excepcionais, porque eu era novo, mas gostei sempre de andar com pessoas mais velhas. Como agora gosto de andar com pessoas mais novas. Quer dizer, o inverso. Sim. O inverso é esse. Gosto de conversar com pessoas mais novas. Quer dizer, eu com o Pinheiro e com o Domingos Parker, o Pinheiro menos, embora ele fosse mesmo meu vizinho, o Pinheiro menos, tinha um feitio diferente. Já com o Domingos Parker, era um tipo da borga, da risalta, agora com o César e com o Pima, isso não. Éramos família, sim. Somos dos Nogueiras, que a família Nogueira esteve representada durante anos neste clube, ainda hoje continua. Através do seu filho, a continuar o Jorge Nogueira. O nome continua e os meus primos, como fosse o Aniceto, foi um excelentíssimo jogador, o Marcelo também. O Alberto Nogueira, que depois veio a ser treinador, chegou a ganhar o campeonato nacionais. Também. Quer dizer, a minha família está totalmente ligada ao basquete. Ainda hoje continuamos ligados ao basquete. Nasceu o Vasco? Nasceu o Vasco, porque o Vasco nasceu porque o Sr. Alves Teixeira vivia muito dentro do bairro herculano. Nós ganhávamos um jogo, havia baile no bairro herculano, que era o Sr. Diamantino, que era pai do Zé Dias Leite, que tocava violão, o pai como é que ele se chama, que eu ia dizer, mas eu lembro-me já o nome, do Zé Diamantino, tocava banjo, tinha um tio meu, que era Nogueira, tocava banjolim, e assim se fazia um bailarico ali, a festejar a vitória. E nessa altura também a presença do Sr. Alves Teixeira também estava sempre participando na ele sempre que abria o baile e fechava. Ele tinha as olhas de abertura e encerramento do baile. Portanto, ele também vem já, também muito antes dele propriamente entrar em Foi logo, ele mal entrou, o Vasco da Gama começou a desenvolver. Passado, mal aquele que entrou em 38, em 1941 ficamos campeões nacionais. Já ele estava a criar jogadores. E foi assim que começámos a entrar nas quartas, segundas, terceiras e por aí fora. Houve evolução. Jogadores que ele fez. O nível foi aumentando. Os nossos rapazes que vieram do Fluvial para o Vasco. Na altura. Sim. Foi o caso do Alexandre Madureira, do Valentim, do Amadeu, que vieram, como também houve um jogador que foi do Vasco para o Fluvial, que foi o António Carlos. Está bem. Recorda-se assim, alguma experiência assim, que tenha sido mais marcante como jogador, assim, algum momento pudesse eleger? Como jogador mais marcante, mas a apreciar um
um outro jogador. Não, o seu momento que tenha vivido, se como jogador, Eu vivi tanta coisa, É difícil de escolher um, não é? É muito difícil. Para conseguir um. Mas há uma coisa que fiquei, e eu tinha essa fotografia, que era num tal lançamento que eu ia fazer de costas, muito alto sobre. Esta fotografia está feita de uma maneira, o fotógrafo devia ter tirado, dá a impressão que eu estou de cima de me ter afundado. Eu tinha essa fotografia. Depois o Sr. Barbosa, que era diretor do Fluvial, veio-me a pedir uma revista alemã. Eu tinha vindo essa fotografia, veio no Norte Desportivo. E então, nem a revista, nem fotografia. Fiquei sem ela. Com muita pena, não é? Fiquei sem ela, sem uma coisa, veio-lhe perguntar, dizer que não sabia. E essa fotografia é das coisas que eu mais saudades tenho. Com saudade. Agora entradas para o cesto, jogos ganhos. São muitos, é difícil enumerar. Estaríamos aqui um dia inteiro a falar de momentos como quando nos encontramos e conversamos, não é? Em que isso era muito difícil agora. Estar a enumerar tantas glórias, tantas alegrias e tristezas. Também faz parte. Perdemos jogos de infantismo muitas vezes. Porque o Pima brincava, o César brincava e automaticamente perdíamos jogos. Porque eles eram duas peças muito importantes no coletivo. Com a facilidade que eles tinham de jogar, também chegavam a prejudicar a equipa. Não seria só o objetivo, mas tanto queriam fazer. Claro. Mas que chegavam a prejudicar a equipa. E perdíamos muitas vezes. O entusiasmo, pelo excesso de confiança, muitas vezes poderia fazer isso. Mas então, como referências que teve como jogador, já referiu alguns, existem muitos mais, não é? E dos jogos, dos títulos, que se pudesse eleger um que mais marcante foi para o Sr. Edmundo, dentro do Vasco da Gama? Dentro do Vasco da Gama. Eu tenho 4. Então diga-os. Eu tenho 4. Tinha o Pima, que era um jogador habilidoso, e um jogador era, é que eu ia te dizer, ele era simples a fazer as coisas. Tinha o César, que era habilidoso demais. A bola era um joguete na mão dele, ele pintava, que a gente jogava muitas vezes, que aquilo que saía, não saía, era ele que pintava. A bola fazia parte. E depois tivemos mais 2. Foi o Aniceto e foi o Marcelo. Depois houve rapazes, enfim, também, mas isto só para enumerar estes 4. Sim. Não é porque sejam os 4 da minha família. Não é porque mas é unânime a opinião, não é só dizer Edmundo, muita gente no Vasco da Gama tem como referências. Em gerações diferentes. Gerações diferentes. Houve muitos bons jogadores, depois, eu apreciei, simpatizei, bati muitas palmas, dei muitos berros, muitos. Então, neste último Campeonato Nacional da Saúde, quero saber aquilo, na batalha, nós ocupámos a batalha Leiria. Batalha Leiria. Nós ocupámos aquilo tudo, era tudo do Vasco da Gama. Mesmo as pessoas de lá, não é, que também foram ver o jogo, eram todos vascaínos, porque eles viam um entusiasmo porque nós estávamos lá. Até deu para cantar o hino do Vasco da Gama. No final, Virinha. Muito emocionada, depois muito de ter conquistado foi o título de campeão nacional da segunda divisão. Da segunda divisão, o último que temos até hoje da segunda divisão. Depois Disso temos mais temos mais. Nos outros escalões, Júniores B,
Claro, temos vários. Na sua passagem pelo Vasco, foi jogador? Fui jogador, pertenci a uma comissão ProSed durante 10 anos. Nós, as primeiras, quando viemos dali da garagem, alugámos este espaço e alugámos o resto do chão e depois fomos tomando conta do resto que temos hoje. Todas essas instalações. Eu fiz parte dessa comissão, não é? Já sabe, com autorização da direção. A direção não se responsabilizava a pagar aluguéis. Éramos nós na comissão, a fazer bailes, a ter os bares, a trabalhar nos bares e os bares que íamos buscar receitas para pagar os aluguéis, as rendas, a água e a luz. Isso foi uma experiência muito enriquecedora. Enriquecedora que depois o Sr. Alves Teixeira, não sei se já tínhamos 4, 5 anos de comissão, que chamávamos de Comissão ProSed, foi-nos buscar a mim e ao Sr. Alípio Cardoso para virmos fazer parte da direção do clube, onde eu também fiz parte da direção do clube diversos anos. Quer dizer, passei quase por tudo, só não fui treinador, que não tinha habilidade para esse fim. Também nunca se interessou em ser Também nunca me interessei. Gostava de ver, de ver-te apoiar de outra forma, contribuir de outra forma. E depois não é isso, é que eu trabalhava de dia na oficina, de noite trabalhava no cinema, trabalhava aos sábados no cinema, trabalhava aos domingos, quer dizer, não me dava para eu me dedicar assim, a treinar, porque ou treinava ou não, e não era para treinar hoje, amanhã já não, já mesmo quando nessa altura. Agora, pondo a tónica no que é o Vasco, hoje, 2012, o que é que a função da sua experiência no clube, que conselhos é que podia dar aos nossos atletas para que eles pudessem atingir todo o seu potencial, quer em termos desportivos, quer em termos escolares? Ora, a minha opinião sobre esse caso é o seguinte: quanto a mim, primeiro está o estudo, a escola, e depois disso vem o basquete. Mas o basquete não tira a inteligência nem a esperteza deles para o estudo, porque nós tivemos jogadores que hoje são engenheiros, são doutores, professores académicos, que estudaram e praticaram o desporto, foram bons atletas. Temos exemplos, não é? O Aníbal, o Tó Ferreira e outros mais, que não estou agora a estar aqui, mas foram 2 rapazes que jogaram, estudaram, foram formados. E não é incompatível. Não é incompatível, só que a pessoa tem que ter realmente vontade de estudar e de praticar o desporto. Quer dizer, não é abandonar uma coisa para fazer a outra. Tem que fazer. Sr. Edmundo, agradeço ter participado na nossa primeira entrevista, que vamos procurar fazer com os nossos cabelos brancos, as glórias do Vasco da Gama, e esperemos que tudo corra bem. Tudo corra bem. E tu mesmo também é desses antigos. Já andas cá há muitos anos. Já andas cá há muitos anos. Já viestes aqui de pequeno e hoje já tens o teu filho também aí. Sabes muito bem o que é. Referindo que o primeiro treinador que teve foi o Sr. Alves Teixeira.
Depois de José Alves Teixeira, que treinadores é que teve também? Tive o César Nogueira, depois de deixar a primeira categoria, onde eu fazia parte com ele. Treinou o Vasco ainda uns anos, tivemos ainda boas equipas, e depois do César deixar, foi o meu treinador, o Mário Barros, também da família, que é meu cunhado, foi o meu treinador, até que eu deixei de praticar, que foi no ano, ficámos campeões nacionais da segunda, ele era o meu treinador, onde eu entreguei a minha camisola ao Leite, que era o número 4. Foram dois treinadores também de referência para mim. Que também passaram para mim pela sua vida desportiva. Embora tivesse grande confiança com o Mário, jogo era jogo, treino era treino, vida familiar era vida familiar. Sempre Mário Barros, que ainda hoje está dentro da atividade. Ainda está dentro não da nosso atividade. clube, Não no nosso clube, mas sabemos que tem o nosso clube no coração. Tem o nosso clube no coração e o próprio filho, Pedro. O Mário não, mas o Pedro tem o Vasco da Gama no coração. Sim. Neste caso, o Mário Barros também foi seu treinador. Ele chegou a chegaram a jogar juntos? Chegámos a jogar juntos. Foram colegas de equipa? Fomos colegas da equipa. Antes de ele ser treinador? Antes de ele ser treinador também? Quando foi um jogo que ele se magoou no Barreiro, eu fazia parte da mesma equipa, também, quando ele se magoou no joelho, que a partir daí ficou sempre mais afetado ao basquetebol. E a partir daí também ele foi quando ele deixou de... Eu não sei se ele deixou logo a partir daí, mas estou convencido que foi por aí que ele depois se dedicou a outras coisas. Nomeadamente à carreira de treinador, porque a ideia que tenho é que ele, a partir de um problema que teve nos joelhos... Mário Barros foi um dos jogadores de miúdo, de pequeno, habilidoso, muito habilidoso. Foi nele e no Nelson que eu vi dois miúdos que vieram por ali acima, sempre com um bom basquete, boa visão, de tudo. Quando falou do Nelson, que chegou a ser internacional. O nosso primeiro internacional de mini basquete, o Nelson Faria. Muito bem. O Mário, depois já sabe, deixou ficar e nós todos estamos agradecidos ao Mário também porque ele tem feito e fez por baixo. Quer como jogador, quer como treinador. Títulos conquistados por ele também, como treinador no Vasco da Gama. Ele chegou a ser um supervisor do clube. E assim, estamos mais ou menos dentro daquilo que me estava a faltar.